O primeiro quadro de hoje é o Dia a Dia na Gestão, em que abordamos as práticas cotidianas referentes aos processos administrativos que permeiam os negócios, com um caráter mais explicativo. Hoje a gente conversa com a Lígia Madureira, aluna do 4º período de Administração. Boa noite, Lígia. Boa noite, Mariana. Boa noite, ouvintes. Hoje, no nosso Dia a Dia da Gestão, a gente vai conversar sobre cultura organizacional. Cultura organizacional? Eu já ouvi falar, mas não sei muito bem definir o que é. Você pode explicar melhor pra gente? É um termo bastante comum mesmo. Tem gente que fala que a estratégia representa os tijolos, enquanto a cultura organizacional é a argamassa, que mantém as paredes sólidas. Foi criada toda uma mitologia sobre cultura organizacional, mas ela é simplesmente um conjunto de hábitos e crenças estabelecidos através de normas, valores, atitudes e expectativas compartilhadas por todos os membros da organização. Esse sistema dita regras informais que baseiam os comportamentos aceitos e seguidos na organização, influenciando também, mas de forma menos explícita, as próprias regras formais da empresa. Além de ditar comportamentos, essa cultura cria um significado simbólico e compartilhado também de recompensas e punições. E essa cultura organizacional, ela é muito diferente da cultura local, por exemplo? Não, ambas estão fortemente conectadas. Esse conjunto de crenças e valores compartilhados englobam aqueles definidos pela cultura do país e da região. A construção dessa cultura organizacional é influenciada constantemente pelos indivíduos, grupos e pela organização, em um processo bastante dinâmico que sofre interferências de fontes externas a todo momento, sejam elas de ordem social, moral, legal, entre outras. Então é uma questão bastante relevante para as empresas, não é? Nossa, com certeza, Mariana. E dessa relevância surge um problema. Muitas empresas ficam tentadas a fabricar sua cultura organizacional, ou mesmo tentam impô-la, desconsiderando as resistências. Esse segundo problema é facilmente percebido em grandes empresas multinacionais. Ao se estabelecer em um novo país, a empresa precisa levar em consideração a cultura local. Sério? Que interessante. E você tem um exemplo para dar pra gente? Um exemplo muito bom é a Coreia do Sul, em que a relação de deferência entre superiores e subordinados é tão formal e inerente à cultura do país, seria um grande choque levar um estilo de gerência mais próximo e amigável. Esse choque poderia levar a perdas significativas, principalmente comparado a empresas locais concorrentes. Um outro exemplo é a tentativa frustrada da Walmart, uma sólida cadeia de supermercados norte-americanos, de entrada no Japão. O slogan da marca de "compre mais por menos" não atraiu os consumidores como nos Estados Unidos, e sim causou desconfiança, pois a conexão feita pelos japoneses era de menor qualidade pelo melhor preço. Nossa, então essa questão da cultura organizacional é bem mais importante do que a gente pensa, né? E dá para fabricar essa cultura? Mariana, o problema de tentar essa fabricação já começa no fato de que a cultura organizacional não é tão facilmente identificável. É uma tarefa mais simples ver seus efeitos positivos e negativos. Além disso, a cultura é compartilhada pelos indivíduos e pelos grupos, de modo que a sua imposição não teria resultados exatamente como o previsto por causa de influências internas e externas. Realmente. E tem algo mais que se relacione com essas questões culturais? Olha, tem sim. Ainda questões políticas que afetam bastante as questões culturais da empresa. E pode parecer algo distante quando falamos de multinacionais, esse choque entre culturas de países diferentes, mas tais disparidades também podem ser traçadas dentro do mesmo país, especialmente em um tão diverso e grande quanto o Brasil, e dentro de uma mesma empresa. Algo que pode exemplificar bem essa questão são as empresas familiares. É comum que, com a mudança da gerência entre as gerações da família, ocorram choques profundos que podem chegar a acabar com a empresa devido à diferença de gestão. E de pensar que são muitas as empresas familiares no Brasil, essa deve ser uma situação que ocorre com certa frequência. Com certeza, mas também não podemos esquecer dos casos opostos, em que a cultura organizacional causa resistência a mudanças, as quais por vezes poderiam gerar um grande impacto positivo na empresa. Essa resistência pode afetar significativamente a organização, mesmo caso o seu setor seja mais estável e menos dinâmico. Não somente isso, mas a resistência também afeta tentativas de mudanças na própria cultura organizacional. Assim, mudar a cultura organizacional é um processo extremamente árduo, que encontra muitas resistências de choques. Nossa, Lígia, esse foi um tema bem bacana que você trouxe pra gente hoje. Obrigada pela participação. Muito obrigada, Mariana. É sempre um enorme prazer estar aqui. Boa noite para todos.